Fala galera, beleza? Então, enfim, finalmente eu vou dar continuidade aqui nesse projeto desse mini torninho caseiro combinado, mais voltado para madeira, tá ok? Mencionando aqui, eu até já cheguei a comentar algumas coisas em alguns vídeos, já coloquei até ele funcionando ali, mas tipo assim, tudo bem improvisado, só para ver se dava certo mesmo, e gostei do resultado que saiu. Agora vamos melhorar aqui, fazer um protótipo bem funcional. Obviamente que ao longo de quando você faz uma coisa caseira, às vezes você vai alterando as ideias, depois de já feito acaba surgindo outras ideias, mas enfim, daí eu vou seguir mais ou menos o que foi feito num videozinho que eu cheguei até a postar o resultado que se obteve na questão do torneamento utilizando essa questão. Vai ser como se fosse um torninho convencional, porém, esse torninho aqui, vamos dizer assim, eu não sei dizer como, bem eu sei como dizer isso, mas vamos dizer assim, o motor que vai rotacionar aqui o material para ser trabalhado, da maneira como eu estou fazendo esse combinado, ele não vai ter necessidade de ser um motor forte, já que geralmente em motor, torno normal ou até mesmo nos torninhos caseiros, você utiliza um motor forte para rodar o material. Aí você trabalha com o material aqui e utiliza a ferramenta para trabalhar nele, tá? Seja por simples apoio ou algum outro sistema. Então, nesse caso, exigiria um motor forte aqui. Tem até a possibilidade de utilizar no termo motor forte uma furadeira, tá? Uma boa furadeira dá para dar uma quebrada de galho ali para tornear uma coisa ou outra. Só que, enfim, na questão do combinado, então, de fato, o que vai cortar o meu material é a tupia. Isso daqui que está aqui dentro é uma tupia da Makita. Só fiz um suportezinho diferenciado aqui para ela. Então, dessa maneira, o motor que vai rotacionar o material aqui, qualquer motor fraquinho vai dar conta. O que vai cortar mesmo é a fresa e a tupia aqui. Então, uma vez que o material estiver colocado no torninho, eu desloco a tupia ao longo aqui do trajeto aqui e ela vai executando o corte ou o arredondamento ali do material, tá ok? Eu vou mostrar o que eu já fiz até agora aqui, aí fica já de referência também, e também passar algumas dicas para outras possibilidades. Para quem está pensando também em fazer, porque às vezes fala, pô, o cara fez assim, mas assim eu acho que é um pouco mais difícil para mim. Mas vamos lá. Aqui eu estou utilizando todo o material que eu vou utilizar aqui é MDF, tá ok? MDF ele é bom por ter uma uniformidade, principalmente em questão de espessura, que vai ser importante em alguns aspectos. MDF, para a base eu escolhi um MDF de 18 milímetros. Para o restante dos materiais, tem MDF de 15, tem MDF de 12, tá? O que eu já fiz aqui é o sistema de barramento ou de deslocamento linear aqui, que eu optei por fazer dessa maneira, utilizando essa combinação de corte em 45 graus. Ok? Tá vendo essa peça que se desloca aqui, ó, no barramento? Ela nada mais é do que foi dado um corte na serra em 45, aí posicionando um aqui sobre o outro, você vai ter esse sistema aqui de travamento, tá? Só que para que isso daqui não te dê ali dor de cabeça, cara, tem que primeiro fazer com bastante atenção, bastante cuidado, e eu acho bem difícil de conseguir fazer isso daqui se não tiver pelo menos uma serrinha de bancada, mesmo que seja essa serrinha de bancada, já que tem aquela basezinha boa e a possibilidade de inclinação, ou de fato numa serra circular grande, aí, vamos dizer, dessas profissionais, aí tranquilo também. Agora, para fazer no manual, tem que fazer muito no capricho, porque eu estou dizendo, às vezes você vai fazer por um processo tipo esse, aí você vai ter muita dificuldade para concluir depois, tá ok?
Na serrinha ali, eu tenho a serrinha de bancada, eu fiz bem, devagarzinho e tal, deu tudo certo e ficou bacana aqui o resultado. É esse o sistema. Pô, eu queria fazer um negócio mais ou menos assim, não teria uma alternativa mais fácil? Tem, tá? Se não desse certo isso daqui, eu vi que não ficou legal, eu iria fazer simplesmente com madeirinha reta, mesma coisa. Eu prensaria o material aqui, ó, corta certinho, bem retinho, né? Colocaria prensado ele, prensado assim, no ponto da folga mínima possível, de maneira que ele fique livre, se deslocando. E para manter ele travado no local, nessas travas da lateral, você coloca eu estou colocando um pedacinho, mas poderia ser uma maior. Aí você coloca de maneira que ela fique sobre esse outro material. Utilizando essa opção, recorta a tira e o pedaço que vai se deslocar do mesmo material. Aí entra a questão do MDF, por ele ter uma boa padronização, aí aqui ó, vai ficar praticamente com folga zero a peça que se desloca e a peça que está fixa, tá? Aí talvez, aí se for o caso, daí você passa uma lixinha de leve na peça que se desloca, para caso ela ficar prensada por algum motivo. Mas eu seguiria esse outro raciocínio aqui se esse não desse certo. Então tá aqui, ó, o sistema de barramento ficou dessa maneira. E aqui eu fiz para ele ficar bem justo mesmo. Então ele se autotrava na questão de não se deslocar para os lados e também, nesse caso aqui, dispensa aquela necessidade, se for retinho, tem que colocar um travamentinho em cima. Aqui não precisa, ele não sobe. Ok? Então essa parte aqui, isso daqui já está meio que definido que vai ser isso mesmo. Agora aqui eu tenho o contraponto e a parte que vai girar o material, ok? Aqui eu fiz da seguinte maneira, e quanto maior a possibilidade do que eu vou mencionar aqui, melhor, ok? Ele tem um rolamento do lado de cá e tem um rolamento do lado de cá. Se você tiver a possibilidade de fazer uma peça mais larga, principalmente se for madeira, para colocar os rolamentos mais afastados um do outro, melhor, tá? A ideia é que toda a sustentação do material seja aqui. O motor que eu utilizar aqui, ele vai ter só a aplicação de fazer o material rodar. Porque quando você acopla direto, por exemplo, numa furadeira ou um motor e tal, o motor está fazendo o papel de sustentação, ok? Então aqui, faça dessa maneira, ó. Rolamento de um lado e rolamento do outro. Se você conseguir fazer mais longo, melhor. Aqui eu fiquei limitado pelo tamanho do parafuso que eu tenho. Se tivesse um parafuso maior, melhor, tá? Aí aqui também é madeira e tal, o parafusinho está dentro. Algumas peças, ou muitas peças, obviamente que dá para ver. Eu fiz o recorte na CNC Router. Esses recortes que eu fiz aqui e tal, enfim, aqui vou deixar um protótipo funcional. Mas se quisesse melhorar a resistência, pensando em resistência, não deveria ter isso, tá? No máximo, um recortezinho externo, diferenciado. Mas, digamos assim, para a questão de ter uma maior resistência. Mas eu acredito que para minha aplicação isso daqui não é um problema. E aqui nessa peça também, aí eu fiz da seguinte maneira. Tá vendo que aqui está preso por parafuso? Então, o material que eu trabalho, o material que eu vou utilizar para essa aplicação, vai ser sempre essas madeirinhas. Aí, na serra eu deixo ela quadrada. Por exemplo, esse aqui é 12 por 12. 12 por 12. E eu vou ter essa peça aqui que está parafusada na de trás aqui. 12 por 12, encaixo, trabalho a peça. Eu preciso de fazer uma 18 por 18, daí vai ter um quadradinho de 18 por 18. Eu só tiro o parafuso aqui e coloco o outro aqui e parafuso de novo, ok? O contraponto. Contraponto também segue o mesmo conceito. Ó. Rolamento de um lado e rolamento do outro. Aqui é o espaçamento máximo que eu tinha por conta do parafuso. Se eu tivesse um parafuso maior, aí sim eu colocaria mais uma camada para afastar os rolamentos e passar o parafuso, que funciona como um eixo pelo meio. Quanto mais passar tiver, melhor vai ser o travamento ali da peça. E desse lado, enfim,
fiz uma pontinha aqui e coloquei uma porquinha, porque desse lado aqui, a ideia é sempre marcar o material aqui e colocar ele prensado aqui, tá ok? Enfim, então, eu vou dar andamento agora aqui e assim que possível eu posto mais umas imagens aí, algumas dicas também. Aqui, a princípio, vou de fato aqui definir aonde eu vou fixar essa peça aqui, que é o contraponto que se desloca. Já vou fixar essa daqui também desse lado. E já começo a pensar também aqui no suporte, que vai ter que ter aqui, ó, mais ou menos, vamos dizer assim, em formato de um L deitado aqui, tá? Um L, um suportezinho adicional, porque a tupi ela vai ficar apoiada aqui nesse canto, tá? Nesse canto. Aí eu vou ver, obviamente, qual é a alternativa para ocupar o menor espaço possível, ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que assim que possível eu posto a continuação. Falou!